Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Jardim de Livros e você está no primeiro vídeo de 2023. Feliz 2023 para todos vocês que acompanharam esse canal aqui. E é o primeiro vídeo do ano, então eu não sei como foi o ano novo de vocês, espero que tenha sido muito bom, espero que tenha sido muitas boas festas aí, que vocês tenham curtido pra caramba com a família, com os amigos, que tenha sido uma maravilha e que esse ano seja abençoado, seja muito bom para todos nós, galera. Eu desejo isso para todos vocês. E neste primeiro vídeo aqui, primeiro eu vou falar alguns recados, como por exemplo, eu vou fazer agora um vídeo por semana, né? Porque eu tô ainda falando sobre os livros que eu já li na vida, então dá para fazer um vídeo sobre um livro por semana. Agora, e eu fazia 3 por semana porque tinha muita coisa, tinha muito livro ali estocado, tinha muita coisa que eu já tinha lido, então eu tava fazendo 3 livros por semana, dava para fazer um conteúdo mais acelerado, mas agora como tá diminuindo a quantidade do que eu já li, eu vou fazer por semana, cada semana eu lanço um livro, um vídeo de um livro diferente. E depois, quando eu acabar os livros que eu já li e eu for ter que ler novos livros para fazer novas resenhas, aí eu vou fazer uma resenha por mês, beleza? Porque realmente um mês é o suficiente para você ler um livro ali, às vezes até um pouco mais, então vamos ver como vai ficar, mas provavelmente vai ser um livro por mês, depois, né, no futuro. E é isso. Aqui nós temos esse livro maravilhoso, cara, que me encantou. Foi um livro que eu não consegui largar até acabar. É fantástico, cara. Você se apaixona pelo pensamento do cara. É isso aqui, cara. O Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. Cara, esse livro aqui é muito maravilhoso. Se você não conhece o Stephen Hawking, cara, eu não sei em que mundo você está vivendo, porque o cara, ele é fantástico. O cara é fantástico. O cara é basicamente um dos seres humanos mais inteligentes que já existiram. E ele vai escrever um livro falando de forma simples, de forma acessível, de forma clara, como se ele estivesse falando para uma criança, sabe? Para uma pessoa ali que não entende de física. Ele não está falando de cientista para cientista. Ele está falando de cientista para uma pessoa comum que se interessa por astronomia, que se interessa por física, mas não tem toda aquela. Não tem aquele aprofundamento, não entende tanto dos cálculos, da complexidade, de tudo que envolve, né, a física teórica, a astronomia, porque tudo são cálculos, galera. Até para eles poderem saber quando o meteoro vai passar, onde o meteoro está, qual a distância que ele vai passar da Terra, qual a idade dos planetas, quando uma estrela vai morrer, tudo é cálculo, tudo são cálculos complexos, extremamente precisos, que levam muito tempo para você conseguir fazer um cálculo ali, fazer toda uma... Aqueles cálculos que você vê em filme, assim, que uma lousa gigante, assim, de quadro negro e que, nossa, tem números, letras, assim, tudo, até letra egípcia lá que vai ter, e tudo pro cara saber precisamente onde está a distância de um planeta, de um meteorito, sabe? De um corpo celeste. Então, bom, breves respostas para grandes questões. E eu gostaria de ressaltar ainda, falar um pouco sobre o Stephen Hawking, como pessoa. Quem era Stephen Hawking? Bom, como vocês perceberam aqui, é um físico, matemático, e o que acontece? Ele vai falar sobre os astros, sobre os planetas. E, bom, vocês devem conhecer ele, se vocês conhecem, uma figura pálida, magra e numa cadeira de rodas. E falando com uma voz robô. Sim, ele teve uma doença que ele foi descobrir, se eu não me engano, lá para os 21 anos de vida. Ele foi descobrir que tinha uma doença que paralisaria parte do corpo dele de pouquinho em pouquinho. Ou seja, pararia tal músculo, depois tal músculo, e por último viria a ser o cérebro dele. Então, ele, sabendo disso, ele começou a trabalhar, ele começou a criar mais teorias, responder mais perguntas, fazer mais pesquisas, porque ele sabia que o tempo dele ali era limitado. E é isso que vai estar escrito aqui na parte de trás do livro. Ele vai colocar: sei perfeitamente como o tempo é precioso. Aproveite o momento. Stephen Hawking, de 1942 até 2018. Então, ele vai falecer em 2018, há basicamente 4 anos atrás, infelizmente. E, bom, os médicos diziam para ele, quando ele descobriu que tinha toda essa doença que iria paralisando
parte por parte, que por último viria a óbito e tal. Ele tinha uns 21, 22 anos, se eu não me engano, salvo engano aqui. Ah, galera, não sei se vocês perceberam aqui, mas eu também agora tô com uma aparência diferente aqui, eu tô sem barba, eu tirei a barba para ele passar o ano novo, quis virar o ano aqui com o rosto mais limpinho aqui, não tá exatamente lisinho, né, tal, porque eu não tirei com gilete, mas eu passei a máquina aqui, então tá um pouco mais apresentado, porque eu tava com uma barba aqui de profeta. Não que eu não tenha ficado, não tenha tido uma barba maior antes, né? Eu já tive barbas muito grandes, mas eu quis tirar tudo e tal para ficar com o rosto mais apresentável aqui para vocês, né? Embora eu não seja da tese de que barba deixa a pessoa suja, barba deixa a pessoa com cara de, sei lá, malfeitor. Eu acho que barba bem cuidada é bonitinha, atraente, é uma coisa, sabe? Não diz que a pessoa é mal apresentada. É uma pessoa que tem barba hoje em dia, é muito comum. E, claro, uma barba apresentável, não é igual tava a minha, né? Que eu não fazia nada. Eu nunca ajeitei minha barba, né? Sempre deixei ela crescer do jeito que crescia, né? Primitivo mesmo. Mas eu admito que eu deveria cuidar melhor da minha barba, já que eu gosto de tê-la. Então, aqui que eu ia falar, ele vai fazer, vão ser breves respostas para grandes questões. Então, eles vão fazer aqui 10 perguntas para ele, 10 perguntas muito interessantes sobre o universo, sobre a existência, sobre o tempo, e ele vai responder de forma breve. Não é também em 2 linhas, mas também não são textos de doutorado. Ele vai escrever de forma simples e de forma um pouco resumida. Então, e a resposta não está exatamente no final. No final ele vai dar a consideração dele, mas durante todo o capítulo ele vai dando indícios. Indícios não, ele vai falando explicitamente sobre o que ele acha, sobre o que ele não acha, sobre o que ele concorda, sobre o que ele discorda. Então você vai tendo a resposta durante todo o capítulo. Você tem que ler o capítulo, que não são capítulos muito grandes, galera. São capítulos tranquilos e ele escreve de uma forma tão envolvente, tão simples, tão sabe, fluida, que você não sente vontade de parar. Eu li esse livro aqui, cara, em muito pouco tempo. Eu não lembro porque eu li, na verdade, foi em 2021. Então tem praticamente aí, vão fazer 2 anos, né? Então, como eu tava falando da doença dele, né? Que eu não acabei de falar. Aí ele teve essa doença que ia paralisando o corpo dele conforme o tempo ia passando. E os médicos falavam, você não vai passar de 25 anos, cara. Você vai morrer com 25 anos. E aí chegou aos 25 anos, vivo, passou dos 25, aí os médicos, não, agora 30 anos você não passa, cara. 30 anos tá evoluindo muito rápido, cara. Você não vai chegar a ver os 30 anos. E chegou aos 30 anos. Sabe até quando que ele foi viver? Os médicos falaram que ele não ia passar dos 30. O cara foi morrer, foi falecer em 2018 com 76 anos, meu amigo. 76 anos, isso é uma vida normal de uma pessoa que não saudável, que não teria doença. Uma pessoa saudável que não tem doença grave como a dele, morreria com 76 anos, morre com 76 anos. E o cara com essa doença, né, degenerativa, foi até os 76. Então ele teve uma vida, não uma vida normal, né? Ele foi muito limitado, ele teve realmente não tinha mobilidade e tal, tinha muitas dificuldades. Ele é um guerreiro por ter resistido tudo isso de forma brilhante, de forma com força, sabe? Com veemência. Mas ele tinha toda essa limitação de vários obstáculos. Mas mesmo assim ele teve o prazo de vida dele um prazo de vida normal, padrão, né? Então, aqui vão ser feitas. Então, aconteceu isso com ele. Ele foi falecer com 76 anos. E, cara, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo de errado acontecendo, mesmo com. Cada semana ele podia acordar e, cara, paralisou uma parte diferente de mim. Aí foi paralisando todos os músculos dele a ponto de ele não conseguir nem se mexer mais. Tanto que ele tinha que usar uma cadeira de rodas ali que se mexia. Era ligado ali a uma inteligência artificial que ele conseguia controlar. Ele foi perdendo os movimentos, a ponto de perder até a musculatura aqui, o movimento da musculatura da mandíbula. E ele não conseguia mais se expressar. Ele se expressava muito mal, assim. Fizeram um computador que entendia mais ou menos o que ele falava ali e traduzia assim, né? Fazia uma adaptação do que ele falava ali. E sabe, era com a voz robótica. E aí até parar a mandíbula dele totalmente, parou, e aí, cara, só sobrava, na verdade, o cérebro dele funcionando e os olhos que piscavam. Ele podia piscar. Então fizeram uma inteligência artificial para ele, um computador, um sistema que ele conseguia se comunicar pela piscada. Era como se fosse
um teclado com as letras e o cursor ia passando, né, de letra em letra. Quando chegasse na letra que ele queria, ele piscava e escolhia a letra. Aí depois vinha tudo de novo, aí ele piscava, escolhia outra letra. E assim ele formava palavras, depois ele formava frases, e ele conseguia se comunicar, conseguia dar aula, conseguia responder, né, grandes questões aqui, e ele escreveu esse livro aqui. Eu só não me engano, qual foi o ano que lançou esse livro aqui? Bom, aqui tá parecendo que foi 2018. Então, provavelmente deve ter sido uma obra póstuma, ou seja, depois do falecimento dele. Então vamos lá, galera. Aí sobre o que se fala nesse livro aqui. São 10 perguntas que vão fazer muito interessantes e que ele vai responder como se estivesse conversando com um amigo que é um leigo em física, que é um leigo em astronomia. E ele vai conseguir explicar aqui de forma fluida, de forma interessante, de forma agradável, sabe? E ele é um cara bem humorado e ele não é um cara assim, por exemplo, ele é ateu. Ele é um cientista ateu, ele acredita na ciência, nos cálculos, ele não acredita em Deus. Mas ele não é um cara que fica alfinetando a religião, falando, mas eles não acreditam na ciência, eles acreditam nisso, mas eles acreditam na religião porque é mais fácil essa religião. Na verdade, aí são só perguntas não respondidas, sabe? Ele até fala que algumas religiões foram criadas porque não havia explicação científica para a época em que elas foram criadas. Mas, sabe, que ele fala de uma forma bem científica, bem madura, sabe? Não é uma coisa irônica, ridicularizando, alfinetando, sabe? Sabe, querendo ser engraçadinho e alfinetar as religiões. Ele respeita as religiões, mas que não acredite. Mas ele fala a versão dele. Para mim, não existe. Existe o cálculo, existe o Big Bang, mas ele não fica. Porque existe o Big Bang, porque você imagina acreditar que existiu um jardim com Adão e Eva. Ele não fica, ele não fica comparando a crença dele com a crença de uma pessoa que tem uma religião, né? Então, cara, ele não é ateuzinho Nutella. Se você é ateuzinho Nutella, um dos caras mais inteligentes que já existiram, uns físicos cientistas mais inteligentes, eles não eram chatos, não respeitavam a religião das pessoas, tá? Você pode ter a tua vertente de pensamento, de que você não acredita em nenhuma religião, e respeitar as religiões, entendeu? Então, seja como Stephen Hawking, por favor. Então aqui vão ser 10 perguntas. Muito interessante, tem um prefácio também. Prefácio, tem a introdução. A introdução eu vou ler algumas partes da introdução, que são partes que eu marquei, que eu achei interessante, que eu grifei, né? Passei a canetinha. Então, bom, vamos ter primeiro aqui as 10 perguntas, que são essas aqui. Primeira, Deus existe? Ele vai explicar a versão dele e vai dar a conclusão. 2. Como tudo começou? Olha as perguntas, como são abrangentes, como são complexas, né? Não são perguntas fáceis de se responder. 3. Existe outra vida inteligente no universo? 4. Podemos prever o futuro? 5. O que há dentro de um buraco negro? 6. A viagem no tempo é possível? 7. Sobreviveremos na Terra? Ou seja, lá para o futuro, né? Quando nossos recursos estiverem mais escassos. 8. Deveríamos colonizar o espaço? 9. A inteligência artificial vai nos superar? E 10. Como moldaremos o futuro? Então vão ser essas 10 perguntas que ele irá responder aqui da forma dele e de uma proposta mais simples. Eu só vou abrir um pouco a janela aqui porque tá muito calor, não sei se vocês estão reparando, mas eu acho que deve ser impossível não reparar como eu tô suado, cara, e vermelho, né? Então eu só não gosto de abrir muito essa janela, como eu já falei anteriormente, porque tem uma estrada aqui em frente de casa, então fica muito barulho assim, mas eu acredito que eu vou ter que abrir para entrar um arzinho, tá? Beleza, acho que atrapalha um pouquinho, mas não tanto a ponto de ficar, né, sem compreender o que eu tô falando. Acho que dá pra... Até porque minha voz tá muito mais perto do que a estrada. Então, galera, vamos falar aqui sobre a introdução. O início. Por que formular
as grandes questões. Por que? Vamos lá. Galera, esse livro aqui é para pessoas curiosas, para pessoas que querem saber sobre os mistérios do universo. Esse aqui não é um livro para pessoas que não são curiosas, que não querem entender, sabe? Então, assim, se você está procurando algo mais, sei lá, divertido, dinâmico, esse aqui é um livro mais para pessoas que têm isso na veia, sabe? De querer entender sobre o universo. Embora eu acho que todo mundo deveria querer entender, né? Porque nós vivemos no universo. Enfim, eu acho um assunto muito fascinante, cara, muito interessante, assim, particularmente. Bom, se você está aqui até agora, até o minuto 15, provavelmente você também acha, né? Então, aqui ele vai falar, então eu vou ler pelo menos as partes que eu marquei aqui para ficar mais dinâmico, beleza? Ó, ele coloca assim: passei a vida viajando pelo universo dentro da minha mente. Genial. Você tem tudo, você consegue fazer tudo, você consegue vislumbrar tudo, você consegue raciocinar tudo dentro da sua mente, cara. Você consegue fazer teses, fazer cálculos, tudo na sua mente. A mente é muito poderosa e tem muitos recursos. De vez em quando vai passar uma moto ou outra aí, mas aí eu não vou falar em cima para vocês não perderem o que eu tô falando, beleza? E aqui, então vou ler diversos trechos, tá, galera? Separados, que não vão ter muita conexão entre si, mas eles estão na introdução, todos eles estão na introdução. Aí ele coloca aqui: mas a maioria pode compreender e apreciar as ideias básicas, se forem apresentadas de maneira clara e sem equações. Algo que acredito ser possível e que sempre gostei de fazer. Ou seja, explicar de forma simples, sem cálculos, sem dar a volta no mundo, sem, sabe, muitos termos complicados e palavras rebuscadas. Ele vai continuar. Quando vemos a Terra do espaço, nós vemos como um todo. Vemos a unidade e não as divisões. É uma imagem tão simples, com uma mensagem tão admirável. Um planeta, uma raça humana. Simples e direto. E tem uns cachorros agora fazendo uma sinfonia, uns doguinhos aí. Provavelmente são cachorros que dormem no quintal sozinhos, né? Mas, enfim. Eu não sei onde que é. Mas eles parecem estar chorando agora. São exatamente mais de meia-noite, se eu não me engano. Não consigo ver a hora aqui, mas já são mais de meia-noite. Vamos continuar aqui. Nunca fiquei muito acima da média da minha classe. Era uma turma brilhante, mas meus colegas me apelidaram de Einstein. Então, presumivelmente, viram coisas boas em mim. E as referências desse cara são muito boas, né? O cara ele tem como referência, obviamente, que o Einstein, ele vai citar muito o Einstein no livro, e o Isaac Newton também. O Isaac Newton que é outro físico, né? Bom. E galera, tem um livro muito bom do Einstein também. Muito bom, não li ainda, né? Mas eu acho que deve ser muito bom, que eu pretendo comprar e fazer uma resenha sobre ele. O Einstein, como eu vejo o mundo. Que é um livro do Einstein também, não explicando questões complexas, mas pelo contrário, ele falando de assuntos simples. É o Einstein falando de assuntos simples do cotidiano, sabe? Coisas naturais do dia a dia, da rotina, e ele vai falando. Então você imagina você saber sobre, sei lá, coisas mega simples, coisas que você presencia no seu dia a dia, e o Einstein explicando, falando aquilo sobre você, o que ele pensa sobre aquilo. Então pretendo comprar esse livro aí, fazer uma resenha aqui em breve. Então é uma indicação também. Não sei se o livro é bom, mas eu acho que não tem como ele ser ruim. O Einstein, como eu vejo o mundo, beleza? Fica aí uma recomendação. Em breve eu farei uma resenha o mais rápido possível, né? E o quanto a minha condição financeira também permitir, porque eu já comprei muito livro, cara. Só no ano passado, 2022, eu gastei mais de R$2.000 em livros, brincando, sendo ainda comedido nos meus cálculos ainda, porque acredito ter sido mais. Por isso que eu falo no mínimo R$2.000. Cara, R$2.000 num ano em livros. Então, assim, tem muita coisa. Eu não tenho mais espaço da estante, tanto que eu tenho que ficar com alguns livros para fora, assim. Eles têm que ficar na beirada ali, porque eles não cabem mais no espaço da estante, beleza? Então é isso, galera. Vamos continuar aqui. Aí ele vai colocar: após minhas expectativas terem se reduzido a zero, cada novo dia era como um bônus. E passei a apreciar tudo que eu tinha. Enquanto houver vida,
há esperança. Cara, essa frase é fenomenal. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto ele podia respirar, ele ia continuar trabalhando, ele ia continuar influenciando, ele ia continuar ensinando. Essa frase aqui, na verdade, ela é da Bíblia. Ela está escrita na Bíblia, se eu não me engano, no livro do Salomão, que é o... Eu não lembro agora, mas foi dita por Salomão, se eu não salvo engano. E ele repetiu essa frase aqui, não sei se ele já conhecia, que era da Bíblia, ou se ele já ouviu em algum lugar, ou se ele citou sem saber e foi igual. Mas é interessante, né? Porque ele é um ateu e ele citou uma frase da Bíblia aqui, e você vê como é que a mesma frase, o mesmo ponto de vista, o mesmo raciocínio, ele funciona para uma pessoa que não acredita em Deus e uma que é religiosa, assim. Elas são, sabe, elas são compatíveis na mente das pessoas, assim, né? Pessoas que pensam tão diferentes conseguem pensar também de outras formas igual, né? De forma igual. Então é isso. Eu vou ter que encerrar. Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Bom, estamos voltando aqui. Por que eu encerrei o vídeo, galera? Eu tive que dar uma encerrada aqui rapidinho. Porque o meu celular, eu acho que o cartão de memória está corrompido. Toda vez que passa de 25 minutos, ele fecha o vídeo e adivinha só, ele não salva. Cara, inacreditável. O vídeo que eu fiz do... E todos os vídeos tá sempre calor, né? Então assim, tem que gravar várias vezes. O vídeo que eu fiz do Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra, eu tive que gravar em 3 vezes. Aquela vez que eu tô gravando lá, que vocês viram no vídeo lá do Zaratustra, é o terceiro vídeo que eu gravo. E todos os vídeos assim, tipo, por 25 minutos e encerrava. Aí ele fechava o vídeo sozinho e você ia na galeria e ele não tava lá, ele não tava na lixeira, não tava em lugar nenhum. Aí tinha que gravar tudo de novo. Aquele vídeo eu gravei 3 vezes. E aí eu aprendi, só que como passou um tempo aí, passou o final de ano, eu esqueci sobre isso, né? Fiquei um tempo sem gravar. Aí tava gravando, tava mais de 25 minutos gravando sobre esse. Aqui é o segundo vídeo que eu tô gravando. Eu tava gravando sobre o. Eu tava mais de 25 minutos. E aí ele encerrou sozinho. Eu falei, cara, eu esqueci disso. Aí tô tendo que gravar tudo de novo. E eu sinto que o primeiro vídeo está sempre melhor, né? Porque você está mais empolgado, você ainda não falou e tal, tá com a mente mais fresca. E agora eu tô meio que repetindo tudo que eu falei. Mas beleza, vamos continuar aqui. E eu tô pretendendo fazer vídeos mais longos, né? Não sei se vocês gostam de vídeos longos ou de vídeos mais curtos. Comenta aí embaixo. Deixa aí o seu parecer nos comentários se você gosta de vídeo mais longo ou mais curto, beleza? Eu fazia vídeos mais curtos. No início, eu tinha uns vídeos mais curtos, como você pode analisar ali o do Freud, que eu fiz da psicopatologia da vida cotidiana. Do Freud, foi um vídeo de 7 ou 8 minutos, se eu não me engano. E aí você vai ver vídeos que são o maior até agora, né? Até esse aqui no momento. É o do o Estrangeiro do Camus, chama ele de Camus, né? O Estrangeiro do Camus tem 30 minutos. E você vê o do Freud tinha 7. Por quê? Foi o primeiro vídeo e eu tentava fazer de uma forma mais resumida, né? Eu não queria me estender muito. E aí só que eu fui analisando outros canais e aí eu fui... Pô, vou fazer vídeos mais longos também, porque os canais têm vídeos mais longos. E um canal que eu gosto muito, que eu sempre tô assistindo, cara, que me incentivou muito também a fazer esse canal aqui, é o Olá Bocós, da Débora Luciano. Cara, esse é o meu canal preferido de livros. Cara, é o meu canal preferido de livros. Por quê? Ela não fala só sobre literatura jovem, juvenil, adolescente. Ela fala sobre questões como física, como cosmologia, fala sobre filosofia, história, sociologia, ciências políticas, astronomia. Então, assim, vai falar sobre essas questões, assim, que são de não ficção, né? E geralmente quando você vê canais falando sobre não ficção, geralmente vão falar sobre autoajuda, né? Que também se enquadra ali como administração. Mas, cara, física, história, filosofia, astronomia, ciências políticas, sociologia, cara, são coisas que eu gosto muito. Não que eu não goste de literatura, mas eu gosto muito também disso, né, da não literatura. E eu não encontrei, cara, eu me surpreendi porque eu não encontrei nenhum canal que falava sobre isso. Todos os canais que eu encontrei, 99% dos canais que eu encontrei eram sobre literatura adolescente, literatura juvenil, sobre Colin Hoover, sobre, sabe, aquele romancezinho, aquele tão suspense com romance e romance com piada e tal, um romance com humor. E eu pensei, cara, mas não tem nenhum canal que fale sobre Freud, sobre Nietzsche, sobre, sei lá, até o próprio Stephen Hawking, cara, que é um gênio, assim. Falei, cara, não tem nenhum canal que fale sobre isso. Fui me inscrevendo em vários canais, né? Quando eu criei esse canal aqui, fui me inscrevendo em vários canais pra consumir esse conteúdo também, né? Saber como é que tá, como que funciona o BookTube.
e não encontrei, cara. Até que eu conheci o canal da Olabocós, da Débora Luciano, e, cara, fenomenal. A menina, ela é 2 anos mais velha que eu. Cara, ela é muito inteligente. E ela, tipo, é 10 vezes mais inteligente que eu. Cara, ela é muito inteligente. Ela saca muito de muitos assuntos, cara. A garota é muito inteligente. E eu me inspiro muito nela. Então, se inscrevam aí se você não conhece ainda o Olabocós. Muito difícil você conhecer esse canal aqui e não conhecer o Olabocós, né? Que é mais famoso. Muito mais famoso. Então, se inscrevam lá na Débora Luciano, beleza? Então, vamos continuar aqui. Aqui ele vai falar, né, que todo dia pra ele, quando surgia um dia, virava o dia e tal, amanhecia, pra ele era sempre um bônus, porque era sempre mais um dia que ele achava que não iria ter, né? Aí ele coloca aqui, cada novo dia era um bônus e passei a apreciar tudo que eu tinha, enquanto houver vida, há esperança. Isso aqui, cara, essa frase aqui me comove, cara, porque realmente... Por exemplo, quando ele estava ficando incapacitado, a cada segundo ele se incapacitava mais, ele ficava sem mobilidade, mas ele continuava trabalhando, cara. Ele continuava investindo, continuava produzindo, sabe? Então é fenomenal. O cara era sensacional, cara. É um guerreiro, sabe? Um cara que não desiste, cara. Olha o que o cara tinha. Ele sabia que ele ia morrer, ele achava que ia morrer jovem, ia ser paralisado tudo dele, tudo, aos poucos, mas o cara não se acomodou, cara. Não, pô, tem pouco tempo de vida, eu vou trabalhar o máximo para poder conquistar mais coisas para a humanidade, né? É como o educador Horace Mann, ele fala o seguinte: tenha vergonha de morrer sem ter produzido algo de importante para a sociedade. E é um pensamento interessante, sabe? Muita gente, tipo, morre com, sei lá, 80, 90 anos e não deixou nada assim de importante para a humanidade, nada de relevante, sabe? Não precisa ser uma coisa grandiosa, não, tipo Stephen Hawking, que tem a teoria de tudo, mas sei lá, você educar um filho, você fazer um trabalho voluntário, sabe? Coisas simples que são importantes e que vão fazer a diferença, né? Então, assim, eu acho que cada um deveria procurar um propósito, porque todo mundo, na minha perspectiva, tem um propósito aqui, né? Só temos que descobrir qual é o de cada um, né? Aqui ele coloca, continuando aqui, né? Aqui é só a introdução, tá, galera? Depois vem as perguntas, que aí fica mais voltado pro assunto, fica mais condizente com a pergunta que fazem para ele. Aqui é mais ele fazendo uma introdução do livro, né? Falando um pouco sobre ele. Aqui ele continua. Eu disse para nunca ter medo de propor uma ideia ou hipótese, por mais absurda que pudesse parecer. Então, assim, ele coloca como você não deixar as pessoas te desanimarem. Se você tem uma ideia, uma teoria, se você tem um recorte, um campo de estudo que você pretende desenvolver que ainda não é tão desenvolvido, não é tão utilizado, que você está sendo pioneiro ali, e às vezes as pessoas falam, não, isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar recurso, isso não vai dar em nada, isso não, sabe, não vai ser proveitoso para você, e aí às vezes as pessoas te desanimam e às vezes evitam você de criar algo novo, fenomenal, algo bonito, algo importante, sabe? Algo que vai ajudar realmente a humanidade, vai ficar o seu nome gravado na história. Então, assim, nunca desista, cara. Por conta de algumas pessoas que dizem que o que você está tentando fazer não é importante, que você não vai conseguir. Sei que isso pode parecer um pouco piegas, um pouco autoajuda, mas é real. Tipo, quantas pessoas devem ter dito para ele, o Stephen Hawking, aproveita a sua vida, não fica trabalhando nisso, cara. Não, eu preciso desenvolver novas teorias, novas questões, novas respostas, novos cálculos. Então, assim, galera, como ele disse, se você tem tempo, aproveite seu tempo. Aqui ele coloca, meu trabalho sobre buracos negros me dera a esperança de que descobriríamos uma teoria de tudo. E essa busca por uma resposta me motivou a continuar. Aqui, entre os capítulos, entre cada capítulo é uma pergunta, né, que fazem para ele. Só que tem entre esses capítulos uma pergunta mais pessoal, que não é tanto sobre assuntos do universo e tal. São perguntas sobre ele, então ele vai responder. Então vou ler algumas dessas perguntas aqui que falam especificamente sobre a vida pessoal dele. Aqui perguntam para ele, qual era o seu sonho quando criança? Ele se concretizou? Aí ele vai responder, eu queria ser um grande cientista, mas não fui um aluno muito bom durante a escola. E raramente, deixa eu passar aqui, fiquei acima da média em minha classe. Eu era desleixado e a minha letra não era muito boa. Mas
Fiz bons amigos na escola. Conversávamos sobre tudo, especificamente a origem do universo. Foi aí que meu sonho começou e tive muita sorte por ele ter se tornado realidade. Muito bom, cara. Aqui já voltando para o trecho da introdução dele, né? Fica mais alto o barulho das motos aqui quando fica tipo de madrugada, passa de meia-noite, porque fica mais silêncio, não tem ninguém na rua, não tem muito carro também. Então as motos quando passam fazem muito barulho, então, sabe, fica mais evidente, né? Mas durante o dia também é uma barulheira danada, só que você acaba camuflando no meio de tanto barulho, ele fica meio camuflado ali, né? Aqui você escuta integralmente quando passa uma moto, né? Bem barulhento. Aí ele coloca: fomos capazes de alcançar alguma compreensão das leis que nos governam e o nosso universo. Isso é um tremendo triunfo. Realmente, entender sobre as leis do universo, a compreensão das leis que nos governam, que nós estamos inclusos, realmente é um grande triunfo. Bom, e aqui vem as perguntas, né? A primeira delas, né? Deus existe? E aí ele vai nos contemplar com o seu pensamento, sem alfinetar, sem ser engraçadinho, sabe? Uma forma mais comedida, de uma forma mais... Ele é muito maduro, sabe? Ele não fica sendo irônico, empurrando, puxando sardinha. Ele é um cara que ele vai falar: não, eu penso isso, de uma forma muito consciente, cara. Ele não é um cara que fica: eu sei mais, né? Tô usando Nutella, né? Eu sei mais do que você sobre isso, eu estudei. Não, ele fala de uma forma simples, ele respeita todo mundo, respeita as crenças das pessoas, as religiões, mas ele tem o pensamento dele, ele fala sobre isso abertamente. E você percebe que não tem uma militância, não tem uma alfinetada ali desnecessária, né? Porque para mim essas coisas são totalmente desnecessárias. Seja você tendo uma religião e você alfinetando outra religião, ou você sendo ateu alfinetando a religião, ou você tendo uma religião e alfinetando a pessoa que não acredita em nada também. Eu acho que cada um tem a liberdade, né, de acreditar no que quer e é isso, viver da forma que quer. Ter as consequências ali, né? Sofrer das consequências, de forma dizendo assim, né? Sofrer as consequências de forma como a pessoa deseja e tal. Nós temos o livre-arbítrio, a própria Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Então, bom, ele é um cara muito consciente, muito maduro sobre isso, sabe? Bom, então, como eu falei aqui, tem essas questões, que são as questões que ele vai abordar no livro. Eu marquei muita coisa, cara, no livro, ele tá todo cheio de marcação. Não sei se eu já mostrei aqui, mas ele tá todo marcado, todo marcado. Mas eu pretendia fazer assim, falar sobre todos os capítulos, todas as partes que eu marquei. Só as partes que eu marquei que ficaria mais dinâmico, botaria as partes mais importantes ali, né? Mas eu acho que vai ficar um vídeo muito longo, muito extenso e pode acabar um pouco a graça de vocês de ler o livro, né? Então eu recomendo, cara, ler esse livro, porque são coisas... É uma experiência muito boa, muito gratificante, muito, sabe, enriquecedora, cara. Você se sente com uma alma lavada, sabe? Como o cara consegue falar com você com ternura, ele é bem humorado, ele não é um cara sisudo, ele fala com você de uma forma simples, ele entende que você não tem o conhecimento que ele tem. Então ele vai tentar te explicar, ou melhor, ele vai conseguir te explicar de uma forma trivial, vamos dizer assim. Então, eu poderia falar sobre todos os capítulos aqui, né? Deus existe, como tudo começou, existe vida inteligente no universo, podemos prever o futuro, mas eu acho que vale a pena você ler e descobrir por si. Beleza? O que eu vou fazer aqui é ler algumas partes que eu achei legal, para ficar uma resenha bem mais encorpada. Eu vou fazer aqui uma leitura das perguntas pessoais que fazem para ele, que no meio dos capítulos, das perguntas, né, do que ele pensa sobre a vida, vem o que ele pensa sobre ele mesmo no meio dos capítulos. Então ele vai responder aqui, por exemplo, vamos perguntar para ele aqui, aqui realmente não é uma pergunta pessoal, mas é uma pergunta, um recorte da grande pergunta do capítulo, que pegam uma parte dessa pergunta, né, e fazem um microcosmo. O que veio antes do Big Bang? Perguntaram para Stephen Hawking. E ele vai responder: segundo a proposição sem contorno, perguntar o que veio antes do Big Bang não faz sentido.
É como perguntar o que há ao sul do Polo Sul, pois não existe um conceito de tempo disponível para ser empregado. A ideia de tempo só existe dentro do nosso universo. Ou seja, antes do Big Bang, para ele, na teoria dele, não existia tempo. E se não existia tempo, não tem como ter existido algo. Porque algo só dá para existir se houver tempo. Que nós só conhecemos o algo com o tempo, né? Ali disputando o espaço, né? Então, fenomenal. Aqui outra pergunta. Lembrando, galera, essas aqui não são as perguntas do capítulo, são perguntas, recortes de perguntas que fazem para ele durante os capítulos, tá? Perguntas menores. Mas as respostas dos capítulos, aí você vai ter que ler, beleza? Porque, cara, se foi bom para mim, vai ser bom para você, de verdade, é um conselho. Leiam esse livro. Aí perguntam para ele aqui, se existe vida inteligente em algum outro lugar além da Terra. Se seria semelhante às formas que conhecemos, ou seja, igual aos humanos assim, ou diferente delas. Aí ele vai responder: quem disse que existe vida inteligente na Terra, né? Que ele já brinca, né? Quem disse que existe vida inteligente na Terra? Brincadeiras à parte. Se existe vida inteligente em algum outro lugar, ela deve estar muito distante. Ou então, já teria visitado nosso planeta a essa altura. E acho que saberíamos se tivéssemos sido visitados. Seria como no filme The Independence Day. Beleza. Vamos tentar achar outra aqui. Aqui. Cair em um buraco negro seria ruim para um cosmonauta, né? Um astronauta no caso? Aí, seria péssimo. Se fosse um buraco negro estelar massivo, ele seria transformado em um espaguete antes mesmo de atingir o horizonte. Quando ele fala do horizonte aqui, ele fala do horizonte de eventos. Se você já viu o Interestelar, você vai perceber que quando eles estão no buraco negro, ele tem realmente, o buraco negro é um círculo, é uma esfera, né? Negra, que não dá para você distinguir ela sem o horizonte de eventos, porque ela tem a mesma cor do espaço que está em volta dela. E ela distorce o espaço. Então, como você sabe que tem uma bola negra ali, que é o buraco negro? Porque tem o horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? Veja Interestelar. Ou procura no Google aí, horizonte de eventos interestelar, buraco negro interestelar. É a luz que fica em volta dele. Fica uma luz como se fosse um anel, como se fosse um anel de planeta, né? Que fica aquele anel em volta com rochas e gases assim em volta. É a mesma coisa que tem ali no horizonte de eventos, só que é a luz. Porque a luz está sendo sugada de todos os cantos do universo. E ali, onde elas. É o último momento onde elas são vistas antes de serem engolidas. Então, ali é o horizonte de eventos, onde as luzes se acumulam e são sugadas. Então, ali, até aquele ponto onde você vê a luz, você, tecnicamente, se tivesse uma ciência mais evoluída, espaçonave com mais potência e tal, você não conseguiria escapar do buraco negro. Você não conseguiria passar por ali sem ser sugado, porque tecnicamente aquele ponto ali é aquela distância que eu começaria a sugar. Mas se você passasse daquela luz, tivesse entrasse em contato com onde já se pode ver luz, aí já era, você já ia ser sugado. Isso aí é o horizonte de eventos que ele fala. Ele seria transformado em um espaguete antes mesmo de atingir o horizonte. Por outro lado, no caso de um buraco negro supermassivo, ou seja, muito maior, ele atravessaria o horizonte facilmente, mas seria esmagado e deixaria de existir na singularidade. E, cara, tipo assim, tu não vai morrer, tu vai deixar de existir. É diferente, meu amigo. É o outro patamar, meu amigo. E, cara, eu fico, às vezes, cá entre nós, às vezes eu fico pensando o que pode ter dentro de um buraco negro, cara. Porque ele tá milênios, milênios e milênios e milênios, bilhões de anos, sugando toda a matéria do universo, tá? Ele suga toda a matéria do universo, luz. Cara, o que você encontraria lá dentro? Se você não morresse, claro, né? Porque, como ele diz aqui, a pessoa seria esmagada pelo buraco negro, né? Mas vamos dizer que a pessoa conseguisse, como no filme do Interestelar, que ele passa pelo buraco negro e sobrevive, né? Ou até o 2001, Odisseia no Espaço, né? Que ele também está no buraco negro e sobrevive, né? Eu acho interessante o 2001, que ele mostra que são muitas luzes vindo assim em direção para ele, né? Um show de luzes e tal. E, cara, o que encontraria ali, sabe? Será que encontraria vida extraterrestre ali, que foi sugada, naves extraterrestres, planetas? Como eu estava falando, planetas, estrelas, todo tipo de matéria
e até não matéria, né? Tipo, até antimatéria, tudo poderia ser engolido pelo buraco negro. Então, se houvesse a possibilidade, né, ignorando as leis da física de que você seria pensado ali como um cachorro quente, o que você encontraria lá? O que bilhões e bilhões de anos teriam guardado ali dentro para você, sabe? É loucura, cara. Pensar sobre buraco negro é viajar na maionese. Mas é isso, galera. Eu tive que dar mais um corte aqui porque tava ficando. O vídeo cortou porque eu tô sem memória. Porque o meu cartão de memória é de pobre, é de, sei lá, não dá pra botar muita coisa. E eu já gravei. O vídeo já tá em 40 minutos que eu fiquei, mais ou menos, né? Porque eu fiz um de 20 e outro de 18. Então eu tenho aí uns 38 minutos. E aí a quarta de memória já pede arrego, fala que não dá mais. Então eu queria fazer um vídeo aqui, sei lá, de 1 hora, falando sobre isso, falando sobre esse livro aqui, que, cara, genial esse livro, muito bom. É revigorante, você se sente bem, cara, se sente bem com o cara conversando com você. E é isso, não consigo, queria me desenvolver mais aqui, falar mais, passar mais tempo com vocês. Só que eu vou ter que parar por conta da memória, tô com pouca memória, então eu tenho que já passar no computador, editar no computador para poder gravar mais, aí já provavelmente teria que falar sobre outro livro, né, faria outro vídeo sobre outro assunto, beleza? Então é isso, galera, breves respostas para grandes questões, Stephen Hawking. E é isso, se você gostou dessa análise, se você gostou dessa resenha, comente aí se você quer vídeos mais longos, de, sei lá, 30 minutos ou até 1 hora, ou se você quer, não, Matheus, faz um resumo de 10 minutos, eu quero um livro que você fala do livro em 10 minutos, beleza? Então eu vou escutar o que vocês têm para falar aí. E galera, importante ajudar o canal dando like, né? Dá um likezinho aí, colocando aí, mostrando pro YouTube que vocês gostam desse canal. Dando um like, vocês falam assim, YouTube, cara, promove esse cara, porque ele fala de uma maneira muito legal, a Lucy Crazy, né? Brincadeiras à parte, mas dê um like aí, galera. Compartilhe com um amigo. O mais importante é você se inscrever. Se você não é inscrito no canal, se inscrever. E se você já é inscrito no canal, Matheus, já estou inscrito. O que eu posso fazer para você? Bom, galera, tem um sininho aí que você ativa e você é avisado dos vídeos, né? Toda vez que eu lançar um vídeo aqui, você vai ser avisado, beleza? Então é isso, mas especificamente nesse vídeo aqui, provavelmente vai ser o vídeo mais longo, superando o do estrangeiro, né? E seria mais longo se eu tivesse mais memória, mas, né, eu ainda não tenho dinheiro para comprar uma câmera e tal. Eu ainda gravo com um celular e a memória é bem limitada. Talvez um dia eu compre uma câmera quando eu tiver dinheiro. E aí eu vou fazer vídeos mais longos, análises mais longas aí de 1 hora e tal. E comentem aí, não esqueçam de comentar aí o que vocês preferem, vídeos longos ou vídeos curtos, beleza? Então é isso, eu sou o Matheus do canal Jardim de Livros. Curta, se inscreva e ative o sininho e tudo isso aí, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, primeiro vídeo do ano. Fui!